Quarta-feira, com o Barcelona entrando em campo pela Supercopa e jogos pela Copa da Liga Portuguesa e Inglesa. As melhores dicas para esses confrontos agora aqui no Bets do Dia. Fala galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar. Quartou, né? Quarta-feira, meio de semana, mas com futebol lá no velho continente, né? As ligas estão paradas nesse meio de semana e a gente volta as atenções para Copas ou para a Supercopa, né, que é no caso da Supercopa da Espanha. Vamos analisar aqui Barcelona, tem Liverpool também, Benfica. Matheus Montenegro, tudo bem? Tudo bem, Fábio Hermano. Vamos que vamos falar de Copas aí, né? Copas e Supercopa, olha só que maravilha. Temos aí uns joguinhos de mata-mata, né? Sempre importante a gente estar por dentro aí das informações relacionadas não só aos times, mas também às competições, para buscar as melhores oportunidades agora no Bet do Dia. Muito bem, vamos lá. Jogo que a gente abre essa edição, quarta, 4h45, Benfica e Braga. Semifinal, a outra semifinal da Copa da Liga Portuguesa, né? A primeira foi Sport em Porto e agora buscando a segunda vaga na final, temos esse jogo que é no estádio Dr. Magalhães Pessoa, tá? É o estádio lá do União Leiria, essa fase final aí da Copa da Liga sendo disputada aí em uma cidade, então campo neutro aí para esse duelo. Agora vamos para onde, Matheus? Vamos para o nosso aplicativo do Game Arena, né? Que, diga-se de passagem, vai pintar na tela aí para você apostador. Você pode baixar de forma gratuita, ó, o QR Code aqui pintando na tela, aponta a câmera do seu celular e aí baixa o nosso aplicativo do Game Arena para você poder se embasar com estatísticas e informações da melhor forma, beleza? Vamos dar uma olhadinha nos últimos confrontos, Fábio, porque o curioso é que as equipes se enfrentaram, ó, há não muito tempo. Isso. Dia 4 de janeiro, já em 2025, Benfica e Braga se enfrentaram 2-1 para o Braga lá no Estádio da Luz. Surpresa aí a favor da equipe de Braga. O Benfica que vem de 2 derrotas seguidas, hein? Precisando dar a volta por cima. Começou mal, né? No final do ano perdeu para o Sport e agora no primeiro jogo perdeu para o Braga. Claro, duas equipes ali difíceis, né? Os jogos difíceis, né? Mas contra o Braga tinha que ter ganho em casa, né? Em casa... É a chance de se vingar aí, né? Dar a volta por cima. Isso. Antes disso, o Benfica vinha muito bem até, tá? Teve uns empatezinhos, mas ao longo da temporada chegou ali até a assumir a liderança da competição. Esse recorte recente deu uma quedinha, mas ao longo da temporada o Benfica aí vencendo a maioria dos seus jogos, né? As derrotas ali, a gente puxa aí, ó, tem uma derrota contra o Bayern de Munique, mas antes disso a outra havia sido contra o Feyenoord também. No Campeonato Português o time vem basicamente sobrando, né? Quando pega ali adversários de um porte um pouco mais baixo, o Benfica tem vencido sem muita dificuldade. Muito bem. E o Braga? O Braga que vem de vitória, né? Contra o Benfica, justamente como já contra o falamos. Benfica. Mas antes ele perdeu, né? Ele perdeu pro Casa Pia. Então, meio complicado, né? Ele perdeu em casa e venceu os últimos jogos fora. E em casa ele não vence também, né? Tem isso. Se a gente pegar o recorde de 4 jogos, ele venceu os 2 fora, mas empatou e venceu. Empatou e perdeu os jogos como mandante, né? Contra a Famalicão. E qual foi o outro jogo? Casa Pia, né? O Casa Pia, pois é, velho. Antes disso havia tomado 3-0 para Roma, aí empatou contra Estoril e Famalicão, né? Como você já trouxe. Enfim, eu acredito que essa vitória contra o Benfica foi algo um pouco mais fora da curva, podemos caracterizar assim, né? Existe uma discrepância entre Benfica e Braga. O Braga que sempre é aquela quarta força ali, né? Já vem consolidado no futebol português. É um time sempre perigoso, né? Assim, um time que está acostumado a enfrentar obviamente, né? Joga a mesma competição, várias competições se enfrentam. Mas é um time perigoso, né? Mas o Benfica é mais time, em tese. Sem dúvidas. Isso aí é um fato. Bom, vamos agora para o nosso momento Bet Nacional, procurar o melhor mercado, né? A melhor dica aí para você. Favoritismo do Benfica, com a odd... E aí, interessante, Thiago? Cara, interessante? Eu diria que tá ali no mínimo do aceitável, tá? Porque não é um jogo, assim, tão fácil pro Benfica, que a gente já pegue sem nem pensar 2 vezes a vitória do Benfica. Mas a grande questão que me pega um pouco é o fato de ser jogo único, e aí, consequentemente, eu acredito que tende a gols, tá? Mas aí, infelizmente, a gente só tem um mais de 2,5 pagando 1,51, e aí a gente também tem um ambas marcam pagando 1,61, que eu tenho meu pezinho atrás. Como eu disse, eu acredito que essa última vitória do Braga, ela foi meio que um acidente de percurso ali, foi mais uma falha do Benfica do que, de fato, um mérito do Braga. Se a gente puxa um recorte aí recente do Braga, dos últimos 6 jogos, o time só tem 2 vitórias. Ele deu uma vacilada ali contra equipes de menor porte, contra Famalicão, contra Estoril, quando pegou uma Roma, que é uma equipe ali, vamos botar no mesmo parâmetro do Benfica, tomou um 3-0. Então eu diria que foi meio que um acidente de percurso ali da equipe do Benfica que acabou vacilando e perdeu em casa para o Braga. Então eu prefiro confiar, toda essa linha de raciocínio que eu estou trazendo é para dizer que eu prefiro confiar na vitória do Benfica, que eu sei que tem mais time do que o Braga, do que confiar que o Braga vai conseguir deixar seu golzinho. Então, por isso, eu acabo ficando aqui com a vitória do Benfica, mesmo a odd sendo um pouquinho mais baixa. Muito bem, então vamos aí apostar na nossa dica para Benfica e Braga, vitória aí dos encarnados, né, na semifinal
da Copa da Liga Portuguesa contra o Braga. A gente sai de Portugal e vai para onde? Para a Inglaterra, porque tem um jogo bem interessante, né? Tottenham e Liverpool, que também se enfrentaram recentemente, né? Assim como Benfica e Braga, um jogo com muitos gols. Vamos colocar na tela as informações do confronto, né? O jogo será quarta, 5 horas da tarde, lá no estádio do Tottenham, né? Que é o Tottenham Hotspur Stadium. Lembrando que na Copa da Liga Inglesa, diferentemente da Copa da Liga Portuguesa que a gente acabou de falar, jogos de ida e volta, tá? Então esse primeiro jogo nesse meio de semana lá em Londres e a volta lá no início de fevereiro lá no Anfield, na casa do Liverpool, Matheus. Perfeito, né? Isso aí é uma estatística que acaba impactando um pouquinho na nossa análise. Vamos dar uma olhadinha aí lá no app do Game Arena, ver informações referentes aí às duas equipes, o que é que a gente pode buscar de melhor para essa partida e entender melhor o contexto, porque o Tottenham vive um momento muito ruim, tá? Já é uma sequência de 4 jogos seguidos sem vencer e nessa sequência a gente inclui justamente a partida que a gente mencionou, quando tomou um 6-3 do Liverpool em casa, perdeu para o Nottingham Forest em seguida, empatou em casa com o Wolverhampton em 2-2, resultado bem ruim, e também perdeu por 2-1 para o Newcastle dentro de casa. Ou seja, nas 3 últimas partidas que disputou em seus domínios, ele não conseguiu vencer nenhuma. A última vitória foi lá contra o Manchester United, justamente na Copa da Liga Inglesa, quando venceu por 4-3. É muito mal, né? Sobretudo a defesa, né? A grande crítica aí. O ataque até vem fazendo seus gols. Em relação à defesa, toma gols muito fáceis, né? Um time que tomou aí pelo menos 2 gols na grande maioria dos seus jogos recentes, né? E isso vem impactando aí no desempenho aí do Tottenham nesse momento da temporada. E o Liverpool, Matheus? Aí o Liverpool é aquela velha história, né? Mas o Liverpool tropeçou, segue voando, tropeçou. Pode dizer que foi um tropeço, casa, né? É um jogo difícil, clássico, obviamente, não deixa de ser, né? Duelo ali dos 2 maiores clubes de futebol inglês, pode-se dizer Liverpool e Manchester United, mas pela situação atual das equipes, pode-se considerar um tropeço, né? E ainda mais considerando que quase que o United ganha, né? O Maguire deu uma vacilada ali, mas, cara, foi um resultado ruim para o Liverpool, né? Time que tá ali sobrando no campeonato inglês, sobrando também na UEFA Champions League, vive um grande ano no Liverpool e realmente, cara, o ataque do Liverpool é uma coisa absurda, tá? O poderio ofensivo do Liverpool vem funcionando muito nessa temporada. Eu acredito que mais uma vez o Tottenham passará por maus lençóis, tá? Muito bem, vamos agora para o nosso momento Bet Nacional. Vamos lá. Colocar na tela aí, o favoritismo 1,58. do Liverpool, uma odd já interessante. E aí, Matheus Montenegro? A grande questão desse jogo é que, ao meu ver, a vitória do Liverpool ela não seria a melhor opção. Porém, não é só sobre o que a gente acha que vai acontecer. É sobre relação custo-benefício. A gente tem que buscar as melhores oportunidades de valor. Qual seria a minha pedida para esse confronto? O ambos marcam. Porque por mais que o Tottenham venha mal, é muito por causa do sistema defensivo, que está deixando a desejar demais. O poderio ofensivo do Tottenham até tem funcionado. Ele vem conseguindo deixar seus golzinhos. Mas qual é a grande questão? O ambos marcam só paga 1,37. É uma odd que a gente considera muito baixa, né? Infelizmente, muito baixa. E aí tem outro ponto também. Eu acho que gols a gente pode até ter um leve receio por essa partida, porque é jogo de ida. Diferentemente da Copa da Espanha e de Portugal, que a gente também fez análise nesses últimos dias, aqui são jogos de ida e volta. Então, velho, o primeiro jogo pode ser aquela coisinha um pouco mais comedida, eu diria. Tende a ser um jogo não tão aberto quanto é uma partida única de mata-mata. Então, ao meu ver, por esses fatores, a vitória do Liverpool acaba sendo, sim, a relação de melhor custo-benefício para essa partida. Muito bem, então vamos botar aí nosso stake, né? 50 na vitória do Liverpool contra o Tottenham pela Copa da Liga Inglesa. Lembrando, botamos 50, mas você bota o valor que você quiser e puder, tá? Não pode ser bem menos, pode ser 5, 10, R$2, enfim, fica ao seu critério. Bom, a gente sai agora da Inglaterra e vai para a Arábia Saudita para falar da Supercopa da Espanha, que está sendo disputada lá, né? Muitas Supercopas indo lá para o Oriente Médio, né? O grana é sempre muito bom, né? E temos aí a Supercopa, que 4 times, tá? A gente destaca agora a primeira semifinal entre Atlético Bilbao e Barcelona. Vamos colocar na tela aí as informações. O jogo quarta, tá? 5 horas da tarde, lá no King Abdullah Sport City Stadium. Perfeito. Que é a casa de quem? É o do... Calma. É lá em Riad, né? Eu acho que é o do Al Ittihad. Então acho que é do Al Ittihad. Enfim. Se for errado, vocês corrigem. Peço Bom, perdão, semifinal, jogo único lá na Arábia Saudita e um jogo complicado pro Barcelona, né? Jogo difícil, não vai ser tarefa fácil. O Bilbao é um timezinho que tá bem essa temporada. É porque empata muito o Bilbao, tá? Mas é um time difícil de ser batido, é um time chato. É uma equipe que, salvo engano, só tem 3 derrotas, inclusive, nessa temporada, tá? Vamos detalhar melhor agora no nosso aplicativo lá do Game Arena. Vamos buscar estatísticas e informações desse confronto. O Bilbao, que chega num vacilo, né? Empatou ali em 0-0 contra o Logroñés na Copa do Rei, mas acabou se qualificando nos pênaltis, né? Antes disso, havia vencido o Osasuna, aí empatou
com o Alavés, e aí é onde entra essa questão que eu disse. É um time que é poucas vezes batido, mas que dá umas vaciladas, acaba empatando muito. É um time que é muito mais Bilbao, forte né? como mandante, né? Sim. No seu estádio ele consegue vencer praticamente todo mundo, né? Venceu o Real Madrid recentemente, Sim, por olha aí, exemplo, então lá uma no sequência San boa. Mamés. Sim, venceu por 2-1 lá no São Mamés, né? Mas a gente observa ó, que é um time muito difícil de ser batido, né? Bem difícil. Mas uma das derrotas, inclusive, que teve nessa temporada foi para o Barcelona. 2-1 lá no início da La Liga. Muito bem, vamos ver os jogos do Barça, né? O Barça fez 4-0, aquela estatística, né, que a gente sempre traz aqui. Se fez 3 gols, ele fez 3 gols, ele vence. Então fez 4-0 no Barbastro. E assim, foi até Lewandowski jogou, meteu 2 golzinhos. Porque tava um tempo sem jogar, né? Então, teve um hiato, então foi mais para pegar ritmo. Pegar né? ritmo ali, foi mais um treino de luxo ali pro Barcelona, que vem de derrota, né? 2 derrotas em casa pro Atlético de Madrid e pro Leganés. Antes dessa vitória mas antes aí, venceu fora o Borussia Dortmund por 3-2. Mais uma dos últimos 5 jogos, 2 vitórias só, né? Pois é, né? Deu uma quedinha. O Barcelona teve essa derrota também para o Las Palmas há não muito tempo em casa também, né? O Barcelona que começou muito bem a temporada, avassalador, principalmente ofensivamente, né? Como a gente disse até, tem essa estatística, salvo engano, só uma vitória do Barcelona nessa temporada, ele não marcou pelo menos 3 gols, né? É surreal. O poderio ofensivo do Barça tem funcionado bem nessa temporada, mas nessa reta final tá dando umas vaciladinhas. Bom, agora momento Bet Nacional, vamos para as cotações aí. Favoritismo do Barça. Mas e aí, confias? Cara, não confio no resultado final nesse jogo. É, ainda mais jogo único, né, Jogo velho? único, que tem aquela do Barcelona, perdeu para muitos times até piores do que o Bilbao já recentemente. Velho. Sim. Enfim, eu acho que é um jogo para focar mais em gols, tá? A defesa do Barcelona não é tão segura assim. A gente viu que o Bilbao também, o ambas marcam, bate com frequência. Ah, então uma odd muito boa. E uma odd interessante, né? Jogo único. Jogo único. Jogo na Arábia Saudita, então a galera quer show, movimentar, né? quer show, né? Ninguém vai querer pagar pra ver um 0-0. milhão pra ver um 0-0, né? Então, os times se sentem ainda mais numa obrigação de jogarem pra frente, de ser um jogo mais aberto. E aí eu acho que ambas marcam sem muita discussão. Concordo perfeitamente, sem muita discussão. Inclusive, a melhor tip dessa quarta-feira eu caracterizaria, tá? Selo Hotbet aí, porque a melhor dica desta quarta-feira acaba sendo, de fato, esse ambas marcam entre Bilbao e Barcelona. Uma odd boa, 1,60 para jogo, levando em consideração esse embasamento que a gente trouxe. Muito bem, então é isso. Com essa dica aí no jogo entre Bilbao e Barcelona, ambas marcam, a gente chega ao final da nossa edição de quarta do Bets do Dia. Você não quer perder nada dos nossos conteúdos aqui? Se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Segue a gente nas redes sociais, @TVBetOficial, e entra no nosso site, lá tem notícias sobre o mundo das apostas, os nossos vídeos também estão por lá. tvbet.com, dá essa moral pra gente. Estamos aqui diariamente trazendo as dicas aí dos melhores confrontos aí do futebol nacional e internacional, né? Brasileirão tá voltando aí, Brasileirão não, né? Campeonato estadual, alguns vão começar já no final de semana e, claro, a cobertura, análise aqui na TV Bet. Valeu, Matheus Montenegro. Fábio. Tamo junto. Tamo junto, até a próxima.